Boa noite a todos que já estão chegando aí, né? Que a graça de Deus esteja sobre cada vida. Sejam bem-vindos. Hoje espero que seja uma noite bem especial, onde possamos juntos vivenciar, né, a dimensão da palavra de Deus, dos seus feitos em nossas vidas, daquilo que Ele é e continua sendo, né? E será sempre para todos nós. Sejam bem-vindos a todos, sejam bem-vindos a todos vocês que todas as segundas-feiras estão acompanhando, né? Essa jornada das nossas lives na semana. É muito bom ter vocês aqui. Cada semana a gente tenta lidar com um assunto edificante, um assunto que não seja somente teórico, né? Aquela ideia, né, de teorias, mas que se transforme também em elemento prático, que seja uma mensagem para os nossos dias, para as nossas ações, para aquilo que nos orienta na vida, né? Então, faça um convite a alguém que está aí, convite seu irmão, sua irmã, seus pais, um amigo, né? Eu quero hoje esperar também a participação de todos da nossa paróquia e eu quero de uma certa forma assim que essa noite seja uma noite bem orientadora aos nossos corações, porque o tema é super importante e ao mesmo tempo é um dos temas mais mal orientado dentro da vida cristã e principalmente nos nossos dias, principalmente num período onde as vozes são confundidas e muitas vezes aquilo que parece ser voz de Deus, na verdade, é um blefe, né? É um engano, é o inimigo se vestindo de anjo de luz para enganar o coração dos escolhidos, daqueles que deveriam ter a dimensão da vida plena de Deus. Mas hoje, 8 de junho, né, nós comemoramos o dia dos pastores, né? E eu quero aqui saudar os pastores de nossa igreja, o meu amado arcebispo Dom Paulo Garcia, que a graça de Deus esteja sobre a vida dele, ele que é um arcebispo, mas que na hierarquia, né, dentro da nossa igreja, é o nível maior de hierarquia eclesiástica, mas que nos ensina como não deixar de ser pastor, não permitir que cargos, que cano e tantas outras coisas arranque o ministério pastoral do coração, né? Eu devo muito a esse pastor, Dom Paulo Garcia, e agradeço muito a vida dele, a de Dona Márcia, que do seu jeito pastoreia também. Agradecer a Deus pelos pastores da nossa comunidade, da nossa paróquia Monte Moriá. Eu quero agradecer a vida do pastor Marcos, o reverendo Marcos, o reverendo Keiler, que Deus abençoe de uma forma bem especial o nosso reverendo Keiler. Também Rony, né, que digo no meu coração, vejo um pastor abençoador de vidas. A Lu, eu sonho e espero que o Espírito Santo confirme no coração dele. Também a vida dessa pastora de almas, né, também, a Lana. E eu queria aqui, sabe, agradecer a vida dos pastores que passaram na minha vida.
o, o diácono Samuel, né? O pai da Keila. Que Deus abençoe, você foi um grande pastor no meu coração. O pastor Josebias Ferreira, lá da Primeira Igreja Batista em Abreu Lima. O pastor Valderi Regis, da Igreja Batista Central em Caetés 1. O pastor Eliezer Pereira, lá da Primeira Igreja Batista de Camaragibe. Todos os pastores que de uma certa forma fez parte do pastoreio de minha alma, do meu ser, da minha caminhada, professores também que foram pastores. Então que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Deus esteja sobre a vida destes tão especiais pastores. E assim, vou dizer, ser pastor na paróquia Monte Moriá é muito fácil, porque a gente tem ovelhas apaixonadas. Eu confesso para vocês, 13 anos de pastoreio na paróquia Monte Moriá, e como é importante saber o quanto vocês são tão especiais, minhas amadas ovelhas. Estamos juntos, né? E que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. Eu vou convidar uma ovelha agora, bem especial, quer ver? Ele vai cantar hoje conosco, vai louvar a Deus hoje conosco. Já contato com ele. O nosso Renato Fofinho. Olha, e essa camisa aí, hein? Parabéns, parabéns, parabéns. Camisa de bom gosto. E hoje você vai fazer o nosso louvor. E como é para você estar conosco aí nessa comunidade, nessa paróquia Monte Moriá, servir a Deus entre irmãos? Me diz aí, filho. Foi uma bênção quando eu me mudei para a aldeia. Eu morava em Piedade, frequentava a Paz, do hoje Bispo Miguel Shoa, e não queria sair da linha anglicana. E está um pouco difícil nós congregarmos lá embaixo. Eu já tinha passado, logo quando eu me mudei, como diz, né? Você vê uma vez, vem duas, da terceira você fica, né? Fica. É. E aconteceu Nós conosco. na nossa paróquia dizemos assim: a primeira vez que você vai na Monte Moriá, você foi chamado por alguém, tal, tudo. A segunda vez que você volta é porque você gostou. Agora, na terceira vez que você foi na paróquia Monte Moriá, você fica, né? A gente só mudou a primeira, né? Só a primeira que foi que mudou. E gostamos muito do... Quase o pastor de lá, não conhece? Gostou muito do pastor de lá, do sermão, da forma da pregação, e nos identificamos. Hoje nós estamos com quase 4, né? Estamos quase 4 anos lá. E a única coisa que estava faltando era eu me ingressar, que eu sempre participei da obra como um todo, né? E com a graça de Deus, nós fomos conseguindo ajudar na obra, da nossa parte, no servir a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe essa família linda e que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. Mas tem um louvor hoje, hein? Qual é o louvor aí pra gente? Cante Pastor, aí. esse louvor tem marcado muito depois que começou esse problema. O Deus é Deus. Independente das circunstâncias, do momento que nós estamos passando, que a nossa vida está passando, Ele não vai deixar de ser Deus. Ele não vai deixar de estar conosco. E a todo o povo de Deus que está nos escutando, espero que esse louvor seja abençoado por eles. Amém. Louvemos.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Deus é Deus. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, filho. Muito obrigado pela participação, viu? Um abraço, boa noite a todos. Amém. Que dependem, expandem a mensagem de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite. Amém. Olha, Senhor, vem sobre a vida dos teus filhos esta noite, que aquilo que nós iremos compartilhar e conversar seja importante para o coração de todos nós, edificante, que nos faça crescer na tua vontade, na tua palavra, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos lá? Hoje eu quero falar sobre a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus. E a verdade é que esse é um dos maiores dilemas das nossas vidas, né? Esse é um dos maiores dilemas da caminhada humana. Se a gente for ver, o pecado de Adão e Eva começa consequentemente de toda a humanidade,
em ouvir outra voz, né? Deus dá uma instrução no capítulo 1 e 2, mas no capítulo 3, uma outra voz inaugura-se. E a voz, vinda ali do símbolo da serpente, diz assim: Deus não disse a verdade é outra. Se você fizer desse jeito, você será Deus, você será igual a Deus, não mais semelhante, não mais parecido, mas igual a Deus. Você tomará o trono de Deus, você se sentará no trono de Deus. A outra vez que isso fica muito patente, muito presente, é quando lá em Babel, né, constrói-se aquela torre. E olha só, aquela torre de Babel, das línguas, de um povo único, tem como princípio ser maior do que a voz de Deus, ser maior do que o próprio Deus. Ali é dito assim: vamos construir uma torre que nos una, algo que nos una, uma ideia que nos una, uma tecnologia que nos una, para que a gente não precise mais de Deus, para que a gente possa ser maior do que Deus. Então, a história está repleta de situações onde outras vozes entram nas nossas vidas e querem confundir a voz de Deus. E é interessante perceber que o próprio livro sagrado, a própria Bíblia, diz que o diabo se transveste de anjo de luz para, se possível, né, enganar os de Deus. A gente vai ver isso presente de uma forma constante na história da humanidade, na história dos grandes homens de Deus, na história da igreja, na história da história humana como um todo, né? Pessoas, seres que querem se colocar no lugar de Deus. E a consequência disso é desastrosa. É morte, é sofrimento, é aflição, é dor, né? É abandono. E é interessante perceber uma coisa. A primeira coisa que a gente precisa lidar com isso é que a palavra de Deus é Jesus Cristo. A Bíblia chama isso de logos. Logos. Logos é uma palavra grega que pode ser traduzida por verbo, ordem, lei que governa, palavra, né? No princípio era o logos, era o verbo. É assim que o apóstolo João abre o seu evangelho. No princípio, antes de todas as coisas, era o logos, né? E aí o que é que ele diz? Olha a sequência dessas afirmações que o apóstolo João traz e que é importantíssimo como ponto de partida para tudo que nós iremos falar agora. João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava voltado para Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no início voltado para Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que fez teria sido feito. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, todas as coisas de Deus, tudo que é Deus, está no Logos. E esse Logos é Cristo. Cristo é a última palavra de Deus. E a primeira. É por isso que a Bíblia chama Jesus Cristo de Alfa, que é a primeira letra do Evangelho, ou melhor, do alfabeto grego, e Ômega, a última letra. É como se fosse A e Z. Cristo é o começo e o fim. É a palavra definitiva de Deus. É a revelação completa de Deus. Fora de Cristo não há salvação, não há verdade. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou o que liberta. Veja,
Jesus Cristo é o único que pode usar esse indicativo, eu sou, que era o mesmo indicativo que Deus, Javé, se revelava lá no Antigo Testamento. Eu sou o que sou. E Jesus usa esse mesmo título para si, eu sou. Então, como um ponto de partida, eu posso dizer que a palavra de Deus é Jesus Cristo. E é interessante perceber que essa palavra, né, é uma pessoa. É uma pessoa. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo revelado, que esteve entre nós, que cheirou o nosso cheiro, que abraçou-nos. Hoje, eu estava no final da tarde meditando e há um poema natalino que é chamado Menino Jesus. E ele fala do fato de Maria estar segurando Jesus no colo e rindo, vendo-o dormir. E eu confesso a vocês que ele foi musicado, é uma música em latim. E que beleza, que coisa extraordinária você pensar assim, o Filho de Deus, o Logos, o próprio Deus que criou os céus e a terra, vem para o mundo na figura de uma criança, de um bebê, e chora para que Maria lhe dê de comer, chora para que Maria lhe ponha nos braços, chora para trocar as fraldas. Essa é uma imagem redentora, humildade. A palavra de Deus é humilde. Ele nega a si mesmo pelo outro. Ele é servo. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber como ponto de partida é que Jesus é a palavra de Deus, o verbo. A primeira e a última, o início e o fim. Mas ele é uma pessoa. E para a gente entender uma pessoa, a gente tem que se relacionar com ela. Não tem meio termo. A gente tem que ter um relacionamento com essa pessoa. E é interessante, quando você começa a conversar com alguém, quando você começa a ouvir alguém, né? Você começa a ouvir as composições de um cantor, você já sabe o que ele vai... Se eles fugir ali, você diz, essa música não é a música essencial do meu cantor predileto, né? Ele deu uma fugida aqui, ele se atrapalhou. Porque nós conhecemos as pessoas a partir de relacionamento. A partir do relacionamento, nós conhecemos o outro. Deixa eu só fechar a porta do escritório. Eu a deixei aberta e o ar estava sendo consumido, né? Então, é preciso perceber que Jesus, que é a palavra de Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo, interativo, rico, sistemático com você. E isso é oração. Oração é se relacionar com Jesus Cristo. Oração é conversar com Deus, é ouvir Deus, é dialogar com Deus, é escutar esse Logos. Oração é parecido com aqueles momentos em que você senta e põe uma linda música na vitrola. Não sei nem se vocês sabem o que é isso. E escuta ali, a alma é arrebatada, e você chora, sabe? E somente o contato com a beleza daquela música, você já sai dali transformado, né? Aquietado, esperançoso. Oração é quando você assiste um filme belo, e aquele filme te faz chorar, e aquela história te faz refletir sobre aquilo que está acontecendo. Sabe? Oração é quando você tem um amigo que você conversa com ele, e ele, sabe, começa a entender sem que você fale. É assim que a palavra de Deus quer se relacionar conosco. É assim que Jesus Cristo quer se relacionar comigo e com você. Pelo tom da beleza, pelo tom
da intimidade, né? Ah, às vezes eu estou aqui sentado à tarde e o vento começa a dar nas árvores. E isso é tão bonito, eu fico ali olhando, fico pensando, é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele toca em nós, ele nos sacode, mas aquilo faz com que as nossas raízes se aprofundem, né? É assim que a gente pode dizer que é um relacionamento. Relacionamento é viver intimamente com o outro. E é interessante perceber o seguinte: há relacionamentos virtuais, sim. Pessoas que começam a conversar com alguém e se aprofundam tanto que, óbvio, quase sempre elas vão querer passar para uma vida real. Mas isso daqui é interessante, o que eu vou dizer para você. Os relacionamentos virtuais também mudam. E muitas vezes para pior. Basta ver o que acontece com muitos adolescentes que conhecem outros adolescentes em outros países, em outros estados, e que se estreitam tanto que as ideias, os ideais, os sonhos, a linguagem, a música, começa a fazer parte do seu dia a dia. E aí você diz assim, o que é que aconteceu com esse garoto? Relacionamento é oração, é ouvir a palavra. E com Cristo é ouvir a palavra de Deus. Isso me faz lembrar uma parte do Pequeno Príncipe, né? Estou falando muito de literatura e poesia hoje, né? O Pequeno Príncipe tem uma parte clássica, acho que todos conhecem, né? Quando a raposa chega para o príncipezinho e diz assim para ele, olha, eu queria que você me cativasse. Eu queria que você me cativasse. Aí, o que é cativar, né? O que é cativar? Ele vai explicando o que é cativar, e tem uma parte que é extraordinária. Ele diz assim, olha, você tem que vir com horas marcadas. Você, sabe, você tem que dizer, eu vou chegar lá de 4 horas, porque quando der 3 horas, eu já começo a me arrumar, eu já começo a ouvir aquela música predileta, eu já começo a me preparar para a sua chegada. Relacionamento com Cristo é um pouco disso. Rito. Parar para relacionar-se, para ser íntimo com aquele que quer falar aos nossos corações. Agora, deixa eu lembrar como um ponto de partida também 3 coisas. A comunicação com Deus nos chega de várias formas. Um escritor americano que morreu recentemente, Dallas Willard, ele nos lembra disso. Ele diz assim, Deus usa várias formas para falar com o ser humano. Agora, também o inimigo usa muitas formas para confundir a voz de Deus. E até mesmo o egoísmo do nosso coração, tantas vezes, procura erroneamente a voz de Deus. Tem pessoas que querem ouvir Deus para autenticar o seu egoísmo. Querem ouvir Deus para manipular a própria voz divina. Eu fui uma vez para um congresso com Richard Foster, escritor americano, passei uma semana lá com ele, e ele falava de uma coisa interessante. Ele diz assim, desconfie de quem quer expor demais as suas intimidades com Deus. Os grandes homens, eles tinham dificuldades de falarem da sua intimidade com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. Porque não era isso que autenticava as suas palavras. Era o próprio relacionamento. E aí ele diz o seguinte, que o próprio apóstolo Paulo era profundamente difícil ele falar disso. Ele conta que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, vai falar um pouco de um homem que foi arrebatado ao 3º céu. E quando você começa a ler, você imagina
que ali está sendo falado de alguém que você não conhece, que o apóstolo Paulo oculta. E ele começa a dizer, olha, a esse homem foi-lhe revelado coisas inefáveis, que são pesadas, são profundas demais para serem ditas. Eu fico imaginando alguns pastores, alguns pregadores hoje. Eles diriam, olha, eu fui na intimidade de Deus. Deus falou, 1 Coríntios 12, Deus falou coisas extraordinárias para mim. Então eu sou o super pastor, eu sou a palavra de Deus, eu tenho a revelação de Deus. Se você não vier para a minha igreja, você não vai ouvir isso. O apóstolo Paulo tem dificuldade, ele diz assim, mas para esse homem não se vangloriar, foi-lhe dado um espinho na carne. Aí ele começa a dizer quem é esse homem agora. Eu já orei 3 vezes pedindo para que Deus tirasse esse espinho da carne, mas ele não faz isso. Ao contrário, Cristo me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vejam, que extraordinário. O apóstolo Paulo, o Richard Foster dizia, não usa essa intimidade que ele tem com Deus para autenticar o seu poder como apóstolo, como pregador, como milagreiro. Então preste atenção nisso que eu vou dizer. Desconfie de quem fala demais de sua própria intimidade com Deus, principalmente para autenticar poder dentro da igreja. Ah, porque Deus me revelou. Ah, porque Deus falou comigo. Não! Essa intimidade deve produzir os frutos do Espírito Santo no coração daquela pessoa, e aquela pessoa frutificar, e não começar a expor. Aí o Foster diz assim, que a intimidade mude você, e não autentique cargos, títulos, poderes. Então vamos lá. Gostaria muito que saíssemos dessa noite refletindo um pouco no que é a voz de Deus. E algumas coisas são importantíssimas para ouvir a voz de Deus. Eu listei algumas. Silêncio. Você não ouve enquanto você estiver falando. Você não ouve enquanto você estiver atrapalhando. Uma das condições sine qua non para ouvir alguém é silêncio. Há um bispo católico, amigo do Papa Bento XVI, que eu gosto muito de ler, chamado Roberto Scherer, e ele escreve um livro fascinante, A Força do Silêncio. Eu comprei esse livro em francês. Não sabia ler em francês, mas eu comprei para tentar ir destrinchando esse livro. E meses depois foi traduzido ao português e eu adquiri. Extraordinário. Sem silêncio, a gente não escuta. E nós vivemos a sociedade do barulho, barulho, barulho. Toda hora a gente precisa estar alimentando-se de sons, música, televisão, notícia, e-mails. E a gente termina perdendo a capacidade de ouvir. Isso é tão complicado que está acabando com relacionamentos, porque a gente não consegue mais ouvir. Quer ver uma coisa? A gente não consegue nem ouvir o silêncio para dormir. Basta deitar e um desses sinais do celular tocar, pim, que você já vai, mensagem. Acabou o sono. Quanto mais ouvir. Outra coisa que é importante para ouvir a palavra de Deus, quietude. E quietude é um estado da alma. Paz. Acolhimento. Acolhimento daquilo que está sendo dito. Acolhimento daquilo que está sendo vivido naquele momento. Acolhimento do lugar. Eu sempre indico aos paroquianos, tenha o seu lugar de oração dentro da sua casa.
aquele lugar que todo mundo vai saber: meu pai está em oração, a minha mãe está em oração, o meu pai está em prece, o meu irmão está em prece. Ah, mas chama ele lá que é urgente. Só depois que ele terminar esse momento com Deus. A gente não faz isso em relação a tantas pessoas na empresa, né? No dia a dia, com o cliente. Porque nós não podemos fazer com Deus. E eu sempre indico, põe ali naquele lugar uma Bíblia, põe ali um círio, uma cruz, caso você não tenha dificuldade com isso. Mas algo que chame, que tire você do cotidiano, ele faça transcender. Põe ali um quadro bonito, né? Quem sabe de uma dessas dessas pinturas clássicas sobre o sagrado. Faça algo que naquele momento você tenha paz, acolhimento do lugar. Ouvir Deus também é ter discernimento. Discernimento para saber onde tem muito lixo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muitos pastores e pastoras falando de si. Falando de si, falando do seu sucesso. Porque eu estou juntando 1000 pessoas, porque eu sou não sei o quê, porque eu gerencio vidas. O centro da pregação de um pastor precisa ser Cristo. Cristo. Não é ele. Sabe por quê, amados? Pastores, pastoras, sacerdotes também passam por momentos difíceis. E se eles acharem que a sua igreja terá um crescimento espiritual pautado na sua imagem, pautado nos seus exemplos, apenas ele é um infeliz, porque a qualquer momento ele ficará sozinho nessa estrada. Pastores, pastoras, sacerdotes, líderes precisam entender, é a palavra de Deus, é o Logos, é Cristo quem nos une numa comunidade. Todos nós precisamos apontar para Ele, apontar para a sua misericórdia, apontar para o seu amor, apontar para a maneira que Ele trata os que estão feridos, apontar para Ele da maneira como Ele perdoa. Nós estamos vivendo numa sociedade de vingança e se confunde vingança com justiça. Mas quer ser uma voz de Deus neste mundo? Fale de perdão. Ainda que seja difícil, ainda que todo mundo tenha uma sentença, perdoe. É impossível ouvir a voz de Deus sem amor e humildade. Os soberbos não ouvem a voz de Deus. Os soberbos ouvem apenas a si mesmos. E olhe lá. Eu quero só nessa introdução, e a introdução já está quase levando o tempo todo, dizer o seguinte: há uma diferença entre fé cega e fé confiante. A fé cega é aquela que você diz assim: eu vou pular daqui, Jesus vai me salvar. Tristemente, hoje eu vi uma cantora evangélica morreu ontem de Covid, ou essa semana passada de Covid, e eu vi lá na página da Globo, do G1, uma série de comentários, as pessoas dizendo: cadê Jesus? Porque ela não orou. O povo da igreja não era blindado. Por aí foi. E eu digo uma coisa para vocês. Isso é fruto da nossa imaturidade mesmo, como cristãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Nós não somos blindados. Nesse aspecto aí, mágico. Na minha casa isso não vai entrar. Na minha casa meu filho nunca vai fumar maconha. Na minha casa a minha filha nunca vai engravidar. Na minha casa nunca vai ter problemas. Na minha casa meu esposo nunca vai beber. Não! Nós estamos no mundo. E Jesus diz assim: eu não tirei vocês do mundo. Eu deixei vocês no mundo. Mas para que vocês vençam o mundo. E é no mundo que eu dou a minha paz. Minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Tenham coragem, porque eu venci o mundo.
Sabe, a fé que Jesus espera de nós é a fé confiante e não cega. Confiante. E sabe de onde vem essa fé confiante? Do conhecimento. Do conhecimento de como Deus age na história, de como Deus age na vida dos seus. Testemunho dos santos, bíblicos e históricos. Ao invés de estarmos assistindo novela, busque a biografia de um grande santo, de um homem de Deus. Temos tantos reformadores, católicos, de espiritualidade francesa, de espiritualidade inglesa. Eu mostrei já aqui para vocês um livro extraordinário que eu li algumas histórias já, são tantas, de homens de fé. Os testemunhos dos próprios heróis bíblicos, como se diz, de como Deus trouxe provisão. Veja como Deus agiu com essas pessoas. Elas não eram isentas de sofrimentos, elas não eram isentas de dores. Davi perdeu um filho. Na verdade, criança, 2 adultos. Davi chorou, sofreu, foi traído por amigos, traiu também. Mas foi um homem segundo o coração de Deus porque tinha um relacionamento quebrantável. Davi chorava os seus pecados, as suas dores. Davi estava aos pés de Deus, de Jesus. Eu digo uma coisa para vocês. É preciso também ter cuidado com testemunhos contemporâneos. Eles precisam ser provados. Eles precisam ser mastigados. Eles precisam também de tempo. Porque, amados, um exemplo disso, há uns 2 ou 3 anos, aquela igreja Hillsongs, né, divulgou o drama de um dos seus cantores que dizia estar com câncer. E ele veio a público, falou de cura, estava curado. Descobriu-se depois que era uma montagem. Veja, eu não estou dizendo que Deus não haja hoje, mas a gente tem que ter muito cuidado, critérios para isso. Porque tem pessoas que pegam um sobrenatural, uma cura, e querem fazer disso um poder que determina o seu poder na vida dos outros. É como se dissesse assim, eu fui curado, então eu sou especial, e vocês têm que me servir. Não. O testemunho de um cristão é para edificação, e não para o seu uso. E não para justificar nada diante das pessoas. Mas vamos lá. Temos 15 minutos para isso agora. Como Deus fala aos nossos corações? Como a voz de Deus é dita aos nossos corações? Sabe qual é a maneira primária que Deus fala conosco? Desde a fundação do mundo, através da natureza. A natureza revela Deus. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus. E os firmamentos, as obras de suas mãos, diz o Salmo. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode se desculpar dizendo que não conheceu Deus, porque a natureza o revela. A natureza revela Deus. E sabe qual é a primeira coisa que a natureza diz? Deus é o ser da ordem, da manutenção das coisas, dos valores eternos. Todos os dias o sol nasce, o mar vem e volta, respeitando os seus limites. A terra gira em torno de si, gira em torno do sol, outros planetas giram em torno do sol, o sol gira em torno de uma outra constelação. A ordem no universo. Um chimpanzé vai ter filhos sempre chimpanzés, um cachorro vai ter filhos sempre cachorros. A ordem. E uma das coisas que é importantíssimas para a paz do coração humano é viver a ordem. E o mundo que nós estamos vivendo é um mundo bagunçado, é um mundo caótico. A gente não tem hora para dormir, a gente não tem ritmo,
não obedecemos mais às hierarquias. Lembram como as famílias eram muito melhores quando os filhos se levantavam e diziam: bênção mãe, bênção pai, e eu ouvia deles: Deus te abençoe, meu filho. Era uma manhã que começava diferente. Ia lá, se tomava um banho, escovava os dentes, tomava café na mesa, café quentinho, com aquela creme cracker com a margarina, ainda não era manteiga, era margarina mesmo. Ou um copo de leite. O dia começava diferente. Todo mundo voltava para casa para almoçar de meio-dia, e ali, como é que estão as coisas? E à noitinha, estava lá, macaxeira com caíco. Aquelas piabazinhas. E todo mundo conversava sobre o dia. Contava piada. Depois, todo mundo ia para frente de casa. Eu estou falando como eu cresci também, tá bom? E ali a gente ficava contando piadas, histórias. Ah, porque o meu avô dizia, porque o meu avô, a minha avó dizia, porque a minha tataravó, porque antigamente, ritmo, significado, sentido. E a natureza nos mostra isso. A natureza mostra que uma família que não tenha ritmo, que não tenha ordem, que não tenha hierarquia, que não tenha respeito, que não tenha a dimensão de sentido, se perde, se destrói. É a coisa que a natureza nos diz. Porque quando a natureza sai do ritmo, a gente sabe quais são as consequências. Quando o mar passa do seu limite, uma tsunami mata um bocado de gente. Quando a terra se abala, saindo do seu normal, derruba casas, edifícios. Quando a chuva vem em excesso, causa uma tempestade que desaloja dezenas, centenas, milhares. A natureza nos diz: Deus criou tudo para viver ordem. Limites. Imagine as estações do ano. Outono, inverno, primavera, verão. Isso se repete. Mas a gente sabe qual é o tempo de plantar, de esperar, de colher. A gente sabe qual é o tempo de tomar um bom banho de praia. A gente sabe quando é para ir para Boa Viagem, quando é para ir para Garanhuns. A gente sabe todas as coisas porque há ritmo. Sabe qual é a primeira coisa que Deus diz para nós, seres humanos, todos os dias? Reorganize a vida. Ponham tudo no lugar. Ponham ordem, valores, ritmos, sacramentos. Voltem a respeitarem-se como marido e mulher, como filho, pais. Olha o que diz, por exemplo, o 5º mandamento. Que um filho que honra pai e mãe, ele terá vida prolongada, abençoada. A Bíblia também fala de outras maneiras que Deus fala. A Bíblia relata momentos em que Deus falou como um fenômeno, uma voz. A Bíblia fala de anjos, mensageiros, seres espirituais. E na tradição cristã, os anjos são instrumentos de Deus. É interessante perceber uma coisa. Tem uma filosofia, tem uma ordem espiritual nos anjos. E isso é muito importante para o que eu vou dizer. Preste atenção. Como identificar quando um anjo, quando um ser espiritual não é de Deus? Um anjo, ele pode até se apresentar como um ser humano. Ele pode tomar uma característica de corpo, mas ele nunca vai tomar um corpo vivo. Porque o anjo respeita a liberdade e consciência de um ser humano. Deixa eu dizer, se chegar uma pessoa, seu tio, sua mãe, seu irmão, e dizer assim: eu sou um anjo, eu tomei o corpo de sua mãe, eu tomei o corpo do seu irmão,
Diga assim: aparta-te de mim, Satanás. É uma possessão. É um princípio bíblico. Em todas as aparições de anjos na Bíblia, não houve possessões. Um anjo pode tomar a característica de um ser humano. Por exemplo, Abraão recebe 3 anjos, conversa com eles, mas ele não conhecia aqueles anjos. Isso quebra a ideia, inclusive, de mensagens espirituais trazidas por próprios seres humanos que são tomados como posse, que entram em transe e recebem espíritos, porque a Bíblia chama isso de feitiçaria, de abominação diante do Senhor. Os anjos são, sim, instrumentos de Deus. Eles falaram a Maria, a José, a Maria presencialmente, a José através de sonhos. Eles falaram, ele aparece a Paulo, Pedro. No Antigo Testamento está repleto de anjos. Só que os anjos não recebem adoração. Os anjos não recebem intercessão. Eles são servos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Outra maneira que Deus fala é através de sonho e visões. Através de sonhos, Deus se revela a nós. Através de visões. Né? A visão é um êxtase acordado, onde você vislumbra alguma coisa e nela tem a presença e a mensagem de Deus. Deus se apresenta através de voz audível. Em alguns momentos, eu já contemplei essa percepção audível de Deus na vida. E Deus usa instrumentos humanos, pessoas que estão orando por nós, e que Ele coloca no coração, e que Ele sabe que nós ouviremos aquelas pessoas, porque temos amor e respeito por elas. É importante ter na vida um líder espiritual. É importante ter na vida um sacerdote de confiança, que você saiba o quanto aquele homem é temente a Deus. Não é para adorá-lo. É para entender que ele é um instrumento de Deus na vida. Um dirigente aí das peregrinas, uma pessoa também que tenha a dimensão de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19 e 20. Eu queria que você anotasse esse versículo no seu coração. É muito importante para tudo que nós estamos falando hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 e 20. O apóstolo Paulo diz assim: não extingui o Espírito Santo. Não deixem de ouvir o Espírito Santo. Não deixem de dar espaço ao Espírito Santo na vida de vocês. Não deixem de escutar o Espírito Santo. Não desprezei as profecias. Não desprezei os profetas, os pregadores, aqueles que trazem uma palavra de Deus ao coração de vocês. Mas examinai tudo e retém o que é bom, abstendo-se de toda aparência do mal. Examinar. E sabe qual é a fonte de todo o exame? As Sagradas Escrituras. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus nas Sagradas Escrituras. Por isso que é importante o estudo bíblico. Por isso que é importante estar presente nos aprofundamentos bíblicos da sua igreja, da sua paróquia. Porque a Bíblia é a fonte que aponta para Cristo e para a vontade de Deus, que traz os princípios que regem a vida. A Bíblia é o que nos mostra a diferença entre bem e mal. E esses princípios
precisam ser norteadores de nossas vidas. Temos 7 minutos. Eu quero dizer uma coisa para você. Se chega alguém e diz assim, a palavra de Deus está dizendo, deixa esse marido não presta mais não. Vai para aquele príncipe cantado, que aquele é um homem de Deus. O princípio é enganador. Pode ser que você tenha até que resolver a sua vida ali. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19 e 20. Pode ser até que você tenha que resolver a sua vida. Sim, você tenha que dar uma dimensão à sua vida. Mas o princípio está errado. E se você trilhar o que foi dito, você vai destruir a sua vida. Os meus pais são muito chatos. Calabachúria, malarã, tal. Você tem que fazer isso. Não. Quando Deus usa um servo e ele fala em línguas estranhas, é para edificação e não para confusão. Precisa testificar a palavra de Deus em primeiro lugar. Princípios quebrados, consequências desastrosas. E sabe onde estão os princípios de Deus? Os 10 mandamentos. Não naquela coisa de uma prisão, mas em princípios. É o que Jesus disse. Honrar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de toda a mente. Adorar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Aqueles 10 princípios dos 10 mandamentos são norteadores de nossas vidas. Trate as pessoas assim, ame assim, faça assim. A própria história da vida dos personagens bíblicos, de como Deus lida com a misericórdia, de como Jesus Cristo chega perto dos que erraram para trazer misericórdia, amor, correção no sentido de abençoar e não destruir. Quer ver como agir em determinadas situações? Pergunte como Jesus agiu. E como ele, se estivesse na minha frente, me diria, segundo as Sagradas Escrituras, faça assim. Como Jesus fala para você em relação ao pai que você não consegue perdoar? Como Jesus fala para você em relação àquela pessoa que lhe traiu e até hoje você não conseguiu libertar desse sentimento odioso que está destruindo sua vida? Você está na prisão do ressentimento, não consegue viver o novo, porque fica lá o tempo todo remoendo aquilo ali. E o que é que Jesus diz sobre isso? O que é que as Sagradas Escrituras diz sobre isso? O que é que a Bíblia diz sobre este roubo e essa mentira que você pode estar causando agora? Essa é a palavra de Deus. Esse é o conselho de Deus, os princípios de Deus. Assim como ele colocou princípios na natureza, ele colocou princípio na moral e na espiritualidade que não mudam. São eternos. Tecnologia, ciência, moda, nada tira os princípios que Deus colocou no coração humano, a verdade que Deus colocou no coração humano. E para encerrar, eu quero dizer para você, a palavra do Senhor é ouvida no relacionamento com Jesus Cristo, as Sagradas Escrituras, a tradição da igreja e a história dos homens de Deus que ouviram ele falar e deixou o testemunho para nós. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.